Minha filha apareceu trazendo consigo toda a família do marido, carregando bagagens já prontas para se estabelecerem, afirmando com toda a convicção que aquela era sua nova existência e que permaneceriam ali por um período considerável. Eu permaneci estática naquele lugar segurando o pano de prato, em um estado de choque tão profundo que até mesmo o ato de respirar pareceu fugir da minha memória por alguns instantes. Chamo-me Tatiana Morales, conto com 68 anos de idade e tudo o que eu desejava era desfrutar de um fim de tarde calmo, apenas aquecendo a sopa que sobrou da refeição anterior e organizando as roupas lavadas. Entretanto, ao perceber as batidas na porta, 3 toques decididos e fortes, tive a certeza imediata de que não se tratava de nenhuma das minhas vizinhas habituais. O ar ao redor parecia ter se transformado, tornando-se pesado e denso, algo que eu não experimentava dentro do meu lar há muitos anos. No momento em que abri a passagem, deparei-me com Camila no alpendre tendo Ulisses ao seu lado e logo atrás, os progenitores dele, cada qual portando sua própria mala de viagem. Eram malas de grande porte, daquelas que denunciam uma permanência prolongada, sendo que uma delas carregava até mesmo um tapete de palha amarrado em sua parte superior, e Camila foi a primeira a avançar. Ela exibia um sorriso carregado de tensão e artificialidade, como se tivesse passado todo o trajeto ensaiando aquelas palavras, pedindo para que eu os deixasse entrar pois precisavam conversar seriamente. Eles ingressaram no recinto com cautela, concedendo-me apenas um breve momento para processar a situação, embora a determinação deles em se alojar ali estivesse mais evidente do que qualquer coisa. De repente, o corredor da minha residência pareceu ter encolhido e as paredes pareciam se fechar sobre mim, enquanto a tranquilidade da casa era devorada pelas novas vozes e pelo barulho das rodinhas das malas percorrendo o meu assoalho. A mãe de Ulisses observava cada detalhe do ambiente com uma espécie de curiosidade polida, assemelhando-se a alguém que inspeciona um imóvel que pretende alugar, enquanto o pai depositou uma bagagem pesada no chão e limpou o suor da testa como se tivesse percorrido um vasto deserto. Camila ignorou completamente essas reações alheias e manteve seu foco inteiramente em mim. Ela declarou que aquela era sua nova vida com uma voz tão inabalável que sentiu um aperto desconfortável no estômago, afirmando categoricamente que eles passariam a morar ali a partir daquele instante, fazendo o tempo parecer paralisado enquanto suas palavras definitivas flutuavam sem possibilidade de retorno. Notei em seu semblante a determinação e uma rigidez incomum nos lábios, percebendo que algo mudava dentro de mim, pois aquilo não era um pedido de ajuda, mas uma decisão que ela acreditava ter pleno direito de impor, enquanto Ulisses segurava uma mala aguardando instruções e seus pais esperavam em silêncio, demonstrando insegurança mas também um fio de esperança. Os olhos de minha filha percorreram o corredor em direção aos dormitórios onde ela passou sua infância e sem maiores explicações. Aquele dia marcou uma transformação radical que me forçou a uma conversa que jamais supus ter com minha única descendente, enquanto ela se apossava da sala como se reivindicasse um território que nunca lhe pertenceu de fato, seguida de perto por um Ulisses tenso e seus pais que permaneciam acuados perto da entrada. Sem saber exatamente como me portar, fechei a porta vagarosamente, permitindo que o som do trinco ecoasse no silêncio que se instalava. Com uma voz que buscava aparentar mais firmeza do que eu realmente sentia, questionei Camila sobre o que exatamente estava ocorrendo ali. Ela se virou para mim com os braços cruzados e reiterou que aquela era sua nova realidade. Explicou que ela, Ulisses e os sogros haviam discutido o assunto por semanas e que a mudança para minha casa era a solução mais lógica para todos, momento em que Ulisses pigarreou e murmurou que seria algo apenas temporário. Contudo, Camila o interrompeu bruscamente dizendo que não era apenas passageiro, embora esperassem que eu permitisse a estadia por alguns dias enquanto organizavam seus assuntos. Ela me encarou novamente e reafirmou que iriam ficar, usando um tom de voz que não chegava a ser cruel, mas era extremamente categórico. Era a mesma entonação que ela utilizava quando se convencia de ser a única pessoa agindo com racionalidade. Então me aproximei e disse seu nome. Ressaltei que ninguém aparece com 4 pessoas e simplesmente se declara proprietário de uma casa, ao que ela respondeu cerrando os dentes que era minha filha e que eu a havia criado para ser uma sobrevivente.
e que era exatamente isso que ela estava fazendo, alegando que eu estava tentando decidir por ela. Nesse momento, Rosa, a mãe de Ulisses, interveio com uma voz suave. Ela garantiu que não tinham a intenção de causar incômodo e que só haviam chegado àquela situação por falta de outras alternativas. Camila lançou um olhar repreensor para que ela se calasse, mas o que Rosa disse já havia alterado o clima da conversa, levando-me a perguntar sobre quais seriam essas opções inexistentes. Ulisses demonstrou desconforto, mudando o peso do corpo de um pé para o outro como se quisesse sumir, e explicou apenas que precisavam de um lugar para se abrigar. Camila se aproximou ainda mais implorando para que eu não dificultasse as coisas, pois já estavam lá e tudo já havia sido planejado entre eles. Sua voz tornou-se mais fina e instável, alegando que estava agindo pelo bem-estar de sua família. Encarei-a fixamente e apontei que ela não havia considerado o que seria melhor para mim. Seu rosto mostrou sinais de hesitação entre a raiva e o medo, mas ela persistiu e pegou uma das malas, repetindo de forma mais baixa, porém decisiva, que ficariam. Foi quando compreendi que ela viera totalmente convencida de que eu não ofereceria resistência. Quando ela começou a arrastar uma das bagagens pelo corredor com uma autoconfiança que não lhe cabia, eu me coloquei à sua frente impedindo sua passagem. Ordenei que ela parasse, pois não poderia simplesmente se instalar sem dialogar comigo, mas ela apenas suspirou como se eu estivesse agindo de forma irracional. Ela argumentou que eu sempre a apoiei e compreendi em outras ocasiões e que pedia o mesmo agora, mas eu retruquei dizendo que aquilo não parecia um pedido. Sua expressão endureceu e ela me questionou se eu tinha noção das dificuldades e de tudo que ela vinha enfrentando, ao que respondi que sim, eu sabia perfeitamente. Eu guardava na memória anos de telefonemas relatando problemas que iam desde o pagamento do aluguel até despesas médicas. Eu prestava socorro sempre que possível, acreditando que eram crises passageiras, como reparos repentinos no carro ou a perda de um emprego que se estendeu por quase 2 anos. Em cada uma dessas vezes eu intervi, sempre convencida por ela de que se tratava de algo provisório. Ela tentou suavizar o tom lembrando que eu já a havia ajudado antes sem fazê-la se sentir mal. Expliquei que minha intenção era evitar que ela se sentisse desamparada, e ela rapidamente respondeu que não estava só porque me tinha, enquanto Ulisses observava da entrada demonstrando confusão, mencionando que Camila havia garantido que eu estava de acordo e até insistido na vinda deles, o que fez com que Camila o repreendesse para que não começasse com aquilo. Ela reiterou que eu sempre lhe dava suporte, mas eu olhei fixamente para ele afirmando que aquela situação não se assemelhava a apoio. Um breve pânico surgiu nos olhos dela, mas ela o suprimiu logo, dizendo estar exausta e sugerindo que se acomodassem para conversarmos depois. Rosa deu um passo incerto e ofereceu ajuda com as compras e as tarefas domésticas para compensar a estadia. Apesar do olhar de advertência da filha, Rosa não se intimidou, e eu confrontei Camila dizendo que ela já dependia de mim há tempo demais. Camila negou com a cabeça pedindo apenas que eu fosse a pessoa de sempre, o que me causou uma dor profunda ao perceber o peso daquela expectativa. Enquanto ela voltava a manusear as malas, percebi que ao entardecer o ritmo habitual do meu lar já havia se tornado algo estranho. Rosa circulava pela cozinha como se seguisse um roteiro mental, mexendo em armários e louças, e até separando condimentos que não lhe agradavam. Ela comentou em tom baixo que minhas frigideiras estavam desgastadas e sugeriu organizar tudo enquanto eu descansava. Mas eu respondi que funcionavam bem, embora ela tenha continuado a reacomodar as coisas com um sorriso. Na sala de estar, o pai de Ulisses, Dom Raul, ocupou meu sofá predileto e ligou o carregador do celular. Ele comentou sobre a firmeza da poltrona e ofereceu-se para ajustá-la, mas eu neguei a necessidade, embora ele tenha sentido como se nem tivesse me escutado. Camila então surgiu com toalhas retiradas do meu próprio armário, anunciando que as colocaria no quarto de hóspedes para que os sogros tivessem privacidade. Quando pontuei que ela não havia perguntado sobre isso, ela me olhou com uma frustração leve, típica de quando eu contrariava seus planos. Ela minimizou a situação dizendo que eram apenas toalhas e Ulisses se aproximou sugerindo mudar a mesa de jantar de lugar para criar mais espaço para o grupo. Declarei firmemente que ninguém deveria tocar na minha mesa, o que o fez recuar.
Mas Camila insistiu sussurrando que eu estava tornando as coisas mais complicadas enquanto Rosa parava de organizar os temperos. Rosa disse que queriam apenas que a casa ficasse confortável para todos e Dom Raul se acomodou ainda mais, dizendo que se instalariam naquele dia e trariam o restante das coisas no dia seguinte, o que me causou um aperto no peito ao sentir o controle sobre minha própria casa se esvaindo enquanto Camila planejava mais mudanças. Mais tarde, encontrei Camila sozinha na cozinha, demonstrando uma postura defensiva antes mesmo de eu iniciar o diálogo, e quando eu disse que precisávamos conversar, ela nem sequer se virou. Ela antecipou minhas palavras dizendo estar cansada e, ao se virar com o olhar afiado, acusou-me de estar irritada com as mudanças, alegando que ela e os outros precisavam de estabilidade, mas eu respondi que invadir minha casa com 4 pessoas não era buscar estabilidade, mas sim tomá-la à força. Com a mandíbula tensa, ela recordou suas lutas de anos e como eu a ajudava por compreender sua situação, afirmando que desta vez não era diferente. Discordei afirmando que a diferença estava no fato de ela ter decidido por mim sem me consultar, o que a fez elevar o tom de voz reivindicando o direito a uma vida estável e um lugar seguro onde pudesse receber apoio. Questionei se ela via aquilo como um direito e não como auxílio, e ela se aproximou dizendo saber de tudo o que eu fiz, mas ressaltando ser minha filha. Ela argumentou que uma mãe não deveria dar as costas à própria filha quando esta precisava de algo mais definitivo do que um auxílio temporário. Observei que o que ela pedia era muito, mas ela rebateu dizendo ser uma questão de sobrevivência que eu tinha condições de prover. Senti um peso antigo se agitar em meu interior e disse que ela não estava me ouvindo. Ela retrucou dizendo que eu não a deixava respirar e que estava exausta de sempre ter que recomeçar e remendar sua vida. Afirmou estar escolhendo o melhor para sua família naquele momento, que era estar ali, e esperava que eu cedesse como sempre fazia. A autoconfiança dela me sobrecarregava como um fardo que eu não conseguia mais sustentar. Na manhã seguinte, o ambiente estava carregado de uma tensão que todos evitavam mencionar. Dom Raul estava na cozinha com uma caneca minha de café, notando uma rachadura nela e dizendo que compraria um jogo novo quando saíssem. Respondi que a caneca ainda servia, mas ele a recolocou no lugar como se tivesse a palavra final. Rosa estava à mesa acompanhando o celular e comentou que a empresa onde Ulisses se candidatou ainda não tinha vagas, o que o deixou visivelmente tenso. Ele pediu para não falarem disso naquele momento e Camila concordou que não era necessário tocar no assunto. Mas eu me voltei para ela questionando sua afirmação anterior de que Ulisses já tinha um emprego garantido. Com olhos brilhando de raiva, ela disse ter dito que ele estava em processo de conseguir. Ulisses demonstrou cansaço e Rosa suspirou, afirmando que eu merecia saber a verdade sobre a situação. Camila ofereceu-se para explicar melhor se fosse necessário, e o silêncio que se seguiu tornou-se frágil. Rosa deixou o aparelho de lado e eu pedi calmamente que me explicassem o que estava acontecendo com o trabalho. Ulisses finalmente admitiu que havia sido demitido há 3 meses, enquanto Camila tentava intervir dizendo que estavam sob controle. Questionei se estar sob controle significava mudar-se para minha casa sem aviso, ao que ela reagiu agudamente mencionando o alto custo de vida. Ela justificou que não tinham tempo a perder e Dom Raul acrescentou que os aluguéis estavam impossíveis e não podiam mais permanecer onde estavam. Ao olhá-lo e questionar o motivo de não poderem continuar, ele hesitou e Rosa tomou a palavra. Ela revelou que haviam se atrasado nos pagamentos e tentado resolver a situação discretamente para não me incomodar, e Ulisses confirmou que haviam sido despejados há 2 semanas. Camila endureceu a expressão afirmando que por esse motivo precisavam de um plano e um lar verdadeiros. Senti o peso daquelas revelações e percebi que aquilo não era uma emergência súbita, mas algo que ela escolheu omitir de mim por decisão própria. A tarde prosseguiu de forma conturbada e Rosa, demonstrando nervosismo junto à mesa, decidiu que eu precisava saber de algo importante. Apesar da tentativa de Camila de silenciá-la, Rosa continuou e revelou que eles não pretendiam ficar originalmente. Segundo Rosa, Camila havia dito que eu estaria de acordo e que inclusive eu teria insistido para que morassem comigo até se recuperarem. Fiquei sem fôlego ao saber que ela inventou que eu insistira,
enquanto Camila tentava se justificar dizendo que apenas acreditava que eu compreenderia. Rosa, com a voz trêmula, relatou que Camila dissera que eu implorei para que não se preocupassem, e que eu teria prometido preparar um quarto antes mesmo de carregarem o carro, o que deixou Ulisses pálido ao encarar a esposa. Ele a confrontou sobre ter dito a seus pais que eu tinha tudo planejado, e ela admitiu ter dito o que era necessário para que eles aceitassem vir. Dom Raul expressou o medo que sentiam por terem sido despejados e por não terem para onde ir. Camila insistiu que minha casa era a única opção lógica, mas eu a lembrei de que ela não me consultou. Ela argumentou que perguntar me daria a chance de ficar assustada e que eu sempre analisava demais as situações, enquanto ela buscava uma solução imediata. Ulisses acusou-a de ter mentido para todos e ela reagiu com medo e fúria, dizendo que fez o necessário pela segurança da família, aproveitando o espaço e a estabilidade que eu possuía. Afirmou que não os levaria para um motel e Rosa lamentou que jamais teriam vindo se soubessem que não foram convidados. Com a voz embargada, Camila disse saber que eu acabaria cedendo, mas naquele momento eu decidi que não cederia, sentindo que o último vínculo de confiança entre nós se rompia. Suas palavras ecoaram na sala e percebi que ela já havia traçado aquele destino muito antes, sem contar que eu me imporia. Camila ficou paralisada e ofegante ao notar que seu plano falhara, enquanto Ulisses hesitava entre confortá-la ou se afastar. Os sogros assistiam em silêncio à desintegração de sua suposta segurança e eu, mantendo a calma após um longo silêncio, ordenei que todos deixassem minha residência. Camila implorou para que eu não fizesse aquilo, mas respondi que apenas estava tomando minhas próprias decisões diante das escolhas dela. Ela reagiu com amargura dizendo não terem para onde ir, mas eu reiterei que agora sabia de todas as mentiras e omissões. Ulisses pediu para conversarmos calmamente, ao que respondi que já estávamos calmos, mas que minha decisão era definitiva. Com o rosto muito vermelho, Camila alegou que eu não entendia a gravidade da situação ou o quanto haviam lutado, e que ela estava sendo sincera naquele momento. Contrariei dizendo que não fora a sinceridade que a trouxera ali, mas sim uma decisão unilateral tomada às minhas custas. Ela negou desesperadamente pedindo para eu não dificultar ainda mais e dizendo que não podia desalojar todos novamente, mas apontei que foi ela quem os desarraigou com mentiras e suposições. Ela me acusou de escolher a outros em vez de minha própria filha, mas afirmei que estava escolhendo a mim mesma, o que a fez gritar que eu não poderia expulsá-la enquanto os outros reagiam com vergonha e consternação. Mantendo meu posicionamento, exigi que partissem naquela mesma noite, oferecendo discutir algum auxílio básico futuramente, mas proibindo a permanência ali. Quando ela disse que eu a estava abandonando, respondi suavemente que estava finalmente deixando de me abandonar. Ela me encarou como se eu fosse uma estranha e, naquele instante, senti um alívio firme e há muito esperado em meu peito. Se aquela noite significou a perda de uma filha, ou a recuperação da mulher que eu deveria ter sido, apenas o futuro revelaria. A casa mergulhou em um silêncio absoluto e vazio assim que a porta se fechou, e permaneci ali escutando aquela ausência até meu celular vibrar. A primeira mensagem de Camila, enviada antes mesmo de partirem no carro, dizia que eu não precisava ter agido assim, seguida por outra acusando-me de arruinar tudo e uma terceira expressando descrença por eu lhe dar as costas e desejando que eu estivesse satisfeita por eles não terem para onde ir. Não respondi, minhas mãos tremiam devido à exaustão, não por hesitação. Pouco depois, Ulisses enviou mensagens pedindo desculpas, revelando que não sabia das mentiras contadas aos pais e que acreditava que havíamos planejado tudo juntas, tentando ainda justificar as ações de Camila pelo medo dela. Rosa também escreveu implorando perdão, explicando que acreditavam estar indo para um lugar seguro sem intenção de tirar o espaço de ninguém, e lamentando o estresse causado. Li as palavras dela e reconheci bondade mesmo no caos que não lhe pertencia, mas logo outra mensagem furiosa de Camila iluminou a tela, acusando-me de preferir desconhecidos à própria filha e pedindo que eu não a escrevesse por enquanto. Cada mensagem trazia uma emoção diferente, mas todas partiam da percepção dela de que eu não voltaria a me dobrar às suas vontades. Abandonei o aparelho sobre a mesa permitindo que vibrasse até que o som se perdesse no silêncio do ambiente.
A casa permanecia vazia, mas eu sentia uma clareza dolorosa e necessária. Eu não havia perdido a filha que sempre amei, mas finalmente havia quebrado o molde onde ela tentava me confinar. Os dias subsequentes foram marcados por uma sensação de que a casa voltava a respirar após um longo sufocamento. Eu percorria os cômodos reconhecendo meu próprio espaço e ritmo. Certa manhã, enquanto cuidava do jardim da minha casa em Querétaro, minha vizinha Chui comentou sobre a ausência da minha filha, ao que respondi que ela estava tomando distância e eu também estava estabelecendo a minha, recebendo um sinal de apoio da vizinha. Nas semanas seguintes, passei a frequentar um grupo em uma biblioteca em Guadalajara, onde mulheres da minha idade buscavam recuperar partes de si mesmas que haviam doado em excesso. Em um desses encontros, desabafei sobre a dificuldade de parar de consertar o que não me pertencia e recebi um sorriso acolhedor da terapeuta indicando que eu já havia dado o primeiro passo. Camila enviou uma última mensagem que não continha desculpas, apenas informações de onde estavam, e eu respondi de forma simples desejando que estivessem bem, sem oferecer dinheiro, soluções ou minha casa. Foi a primeira vez que a amei sem me anular no processo. Agora passo minhas tardes no alpendre da minha casa em Puebla saboreando um chá e apreciando um silêncio que nunca antes fora tão pleno. E se minha história ressoou em você, não deixe de interagir e compartilhar se algum dia precisou priorizar sua paz em relação à família.